Hoje eu vou te mostrar 5 coisas que você pode aplicar em todos os seus projetos de design gráfico que vão fazer total diferença. Vamos lá? Oi, designers e criativos! Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Nadine e neste canal eu falo sobre design. Se você se interessa por esse assunto, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, que toda semana tem 2 vídeos novos por aqui. A primeira boa prática de design é espaço em branco. Quando estamos iniciando no design, é bem comum que a gente tenha medo dos espaços em branco em nosso layout. A gente sempre se sente na obrigação de preencher toda a nossa peça de design com fotos, texturas, imagens, formas e afins. Mas os espaços em branco em um design são os nossos maiores aliados, eles fazem total diferença quando pensamos no resultado final do projeto. E quando eu falo de espaço em branco, não quer dizer que necessariamente você vai colocar um quadrado branco no meio do seu design, mas sim que aqueles espaços entre os elementos sejam respeitados, e além disso, o espaço entre as bordas das imagens, que a gente chama de margem, que geralmente o designer gráfico iniciante erra também. Aproveite esses espaços em branco ao seu favor e também aproveite os espaços das margens, porque elas trazem todo o respiro para nossa peça de design. Geralmente nós tendemos a colar todos os nossos elementos próximos das bordas, mas agora que você sabe disso, você vai conseguir prestar atenção nas próximas vezes que desenvolver um projeto se você está respeitando as margens. E esses espaços em branco no layout entre uma informação e outra, um elemento e outro, são muito importantes, porque dessa forma nós conseguimos explorar melhor o fundamento de design gráfico da hierarquia visual, que é quando alguns elementos precisam se destacar e sobressair em relação aos outros. A aplicação desses espaços em branco garantem maior conforto visual para nosso espectador. Quando nós estamos olhando para uma peça de design gráfico onde possuem diversos elementos, todos muito próximos uns aos outros, faltando esses espaços que eu citei agora para vocês, fica difícil a gente saber para onde olhar. Talvez você já tenha se sentido assim com o seu próprio design ou com o design de outras pessoas e ficou um pouco confuso ali. Pera, aonde que eu olho primeiro aqui em meio a tantas informações? E é isso que acontece quando os espaços em branco não estão cumprindo o seu papel ou não estão ali nesse design. Fica realmente difícil guiar os olhos do nosso leitor e ele acaba ficando confuso sem saber para onde olhar muito bem. A gente sabe que através de um design gráfico que possui aplicação de princípios, principalmente o de hierarquia, nós conseguimos guiar os olhos do nosso leitor para onde nós, designers, desejamos que ele leia primeiro, que chame atenção primeiro. E quando nós não colocamos os espaços, pode ser que esse leitor acabe percorrendo na nossa peça de design numa ordem inversa, causando uma leitura muitas vezes atrapalhada, lendo uma escrita antes da outra, e o texto acaba ficando fora de ordem, a informação fora de ordem, e acaba complicando a compreensão dessa peça de design. Experimente deixar estes espaços livres no seu design e se beneficie de um layout bem mais limpo e organizado também. Se você está gostando desse vídeo, deixa o teu like aqui, senão depois você vai esquecer, e esse like ele é muito importante para o meu canal crescer e também para que esse conteúdo chegue em mais pessoas que estejam precisando dele. Então dá o seu joinha aí, que ele é muito importante. E a segunda boa prática é o controle de saturação. A saturação nada mais é que a intensidade que uma cor tem. Ou seja, quanto mais saturada essa cor é, mais intensa, mais forte e vívida ela é também. Quando nós estamos iniciando no design gráfico, nós cometemos o erro de usar todas as cores na saturação máxima, naquele ponto mais alto lá do nosso quadro de cores, quando a gente está fazendo a seleção para a coloração da nossa imagem. Não que seja proibido você usar uma cor na saturação máxima, muito longe disso, você pode sim utilizar, mas com muito cuidado, porque dependendo da cor e dependendo do contexto, essa saturação pode deixar a nossa peça com aquela vibe meio antiga, meio anos 2000, sabe? Isso porque nos anos 2000, usar as cores dessa forma era uma tendência de design gráfico. Era tudo muito saturado,
muito brilhoso, e você pode perceber por tendências como o Y2K e dessa era dos anos 2000 mesmo. Mas com a chegada dos dispositivos como computadores, notebooks, tablets, celulares, essa tendência foi deixada um pouco de lado. Porque todos esses dispositivos, as telas, elas possuem um brilho próprio, deixando naturalmente as cores vívidas. E como nós estamos, na maior parte do tempo, em dispositivos de telas, quando nós saturamos muito uma cor, deixamos ela muito vívida, acaba trazendo um desconforto visual, porque já temos a própria luz das telas e, além disso, aquela vibracidade, não sei se existe essa palavra, mas enfim, aquela cor super vibrante na nossa frente. Experimente trazer esse ponto máximo um pouquinho mais para baixo ali no seu quadro de cores, que você já vai experimentar um design bem mais moderno e bem mais confortável visualmente. Além disso, fica muito mais fácil você construir uma paleta de cores que combine e que também tenha contraste, porque este é outro problema do excesso de saturação. Quando saturamos muito as cores, todas elas acabam perdendo o contraste entre si. Então fica aí a dica. Outro motivo muito importante para você não saturar demais as cores é que, se esse teu projeto digital também será impresso, essas cores muito saturadas dificilmente serão reproduzidas no CMYK, que é o modo de cores de impressão, visto que o CMYK não tem o brilho da tela, é o papel mesmo que está ali. Então essas cores ficam praticamente impossíveis serem reproduzidas no modo de cores normal. Caso você tenha interesse em aprender mais sobre cores, sobre modos de cores e outros assuntos de design gráfico, eu te convido a conhecer o meu curso de design gráfico para iniciantes, o Start Graphic. O curso tem um módulo completo sobre cores e nele eu te conto mais sobre essa relação entre CMYK e RGB. Caso queira conhecer, o link está na descrição. A terceira prática é o uso consciente de fontes. Eu sei que escolher as fontes para ti pode estar sendo um momento de dificuldade na hora do seu processo criativo, porque eu também sofri muito com a escolha das fontes quando eu comecei no design. E eu sei também que você pode passar várias horas nos sites escolhendo alguma fonte para baixar e usar em seu projeto. Mas calma lá, que eu vou te dar uma dica que pode melhorar muito o seu design e também acelerar o seu processo de escolha das fontes. Opte por até 2 fontes para seu projeto de design. No máximo 3, se realmente houver necessidade. Mas na maioria das vezes, na maioria das situações, você conseguirá trabalhar muito bem com apenas 2 fontes. Para isso, você precisa optar por uma fonte que tenha uma grande família. E eu não tô falando dessa grande família aqui não, mas sim de uma fonte que tenha variações na sua construção. Uma mesma fonte pode ser constituída por light, regular, medium, bold, itálica, extra bold e por aí vai. E com todas essas variações de uma mesma fonte, você consegue trabalhar muito bem com a hierarquia visual dentro do seu design. Não esqueça também de escolher uma fonte com estilo tipográfico adequado para a mensagem que tu quer comunicar através desse design. Algumas fontes podem te passar uma vibe meio rock and roll, enquanto outras te passam uma vibe meio princesa da Disney. Então tome muito cuidado. As fontes são muito expressivas no nosso design e elas podem desempenhar um grande papel na comunicação não verbal ou até mesmo destruir a sua comunicação. E além disso, tome muito cuidado com a combinação de 2 fontes caso você vá utilizar 2 fontes para o seu projeto. E lembre-se daquela regra de design muito importante: se algo no teu design não é igual, deixe bem diferente esses 2 elementos. Caso contrário, você causará uma impressão no teu espectador que tu tentou pegar fontes parecidas para parecerem iguais e falhou miseravelmente nessa missão. Se você precisa de uma ajudinha com essa escolha das fontes, eu tenho um vídeo no meu canal já falando sobre esse assunto. Ele é um pouco antigo o vídeo, mas o conteúdo é muito bom e eu não tenho dúvidas que você não vai se arrepender se assistir ele. Mas calma, veja ele no final desse vídeo. Eu vou deixar no card aqui em cima e depois você clica e vai lá, que vai te ajudar muito no momento da escolha das fontes. Bora lá para a quarta prática, que é a ambientação de imagens. E eu sei que esse ponto, essa boa prática de design, exige um leve conhecimento em luz e sombra, em ambientação de imagem
e talvez até um pouco do manuseio das ferramentas gráficas que você tem aí à sua disposição. Mas com ajustes simples e poucas ferramentas, você consegue quebrar um galho quando o assunto é ambientação de imagens, principalmente quando estamos falando de uma peça básica de design que não exige grande conhecimento em ambientação. A ambientação de imagens nada mais é que aquela prática que você conecta as imagens que você colocou ali na sua peça de design com demais elementos que estão ali dentro dessa mesma peça. E você pode fazer isso através de cores, luzes, sombras e até mesmo texturas. Você certamente já deve ter visto por aí aquela peça de design onde a imagem foi simplesmente recortada e parece que ela foi jogada ali no layout aleatoriamente. Certamente isso aconteceu porque faltou a ambientação dessa imagem que está ali e nos causa a impressão que a imagem foi colocada apenas para preencher o espaço, mas que ela não está querendo comunicar de fato. Evite deixar os objetos da sua cena voando ou várias imagens cortadas e colocadas ali sem ambientar o seu design, apenas para preencher esses espaços. Experimente dar um leve ajuste de cores, configure muito bem o contraste entre as imagens para que fique semelhante, a temperatura das cores também faz toda a diferença, e faça um jogo com luzes, sombras e texturas que vai dar toda a diferença para o seu design. Além disso, deixa o teu trabalho com um ar mais profissional, sabe? Então testa aí depois e me conta o que aconteceu. Além disso, quando aplicamos uma ambientação das imagens, nós trazemos mais profundidade para os elementos da nossa peça e também um certo movimento, uma fluidez, uma harmonia para esse design. Isso acontece porque nós conectamos um elemento ao outro, e isso dá toda a diferença. E a última prática, e não menos importante, a que eu mais gosto particularmente é: menos é mais. Sabe quando a gente trabalhou no nosso design ali por horas, a gente já finalizou, já resolvemos o problema que a gente precisava resolver, mas em vez de nós pegarmos aquela peça de design, exportar, enviar ela para o cliente, a gente começa a mexer nela e colocar mais e mais elementos na nossa peça de design? Então, certamente você já deve ter passado por essa situação. Eu passei e passo frequentemente quando eu não presto muita atenção e não tomo o devido cuidado para meu design, meu layout. Depois do projeto todo resolvido, acontece muito da gente ir lá e colocar mais alguma coisinha dentro dele. E geralmente essas coisinhas que a gente coloca depois são elementos totalmente desnecessários. Uma vez eu escutei uma frase que dizia assim: nós nunca terminamos um design, nós apenas desistimos de continuar mexendo nele. E pra mim faz total sentido, porque a gente sempre vai ter alguma coisinha para mudar e a gente vai continuar constantemente mexendo nesse projeto. Acredito que é essencial você saber e ter conhecimento do momento em que você deve parar, isso mesmo, parar o seu design, parar de manusear depois que tudo está resolvido. Isso não quer dizer que você vai pegar o seu projeto, vai desistir dele, vai fazer a primeira tentativa de organização de layout e vai ficar com aquela mesma. Longe disso, não é para você desistir do seu design, mas sim para você evitar pecar pelo excesso quando você já resolveu o problema de comunicação que precisava ser resolvido. Um bom design não precisa estar cheio de elementos, repleto de coisas, de fontes, de texturas, de imagens, mas um bom design, ele precisa que todos os elementos que estejam dentro dele tenham um real motivo para estarem ali. Se você colocar muitas coisas dentro dessa peça, você pode acabar carregando o seu layout e trazendo uma sensação de algo bagunçado, algo um pouquinho mais jogado. E isso também vai prejudicar os demais princípios de design gráfico que tu já deve ter aplicado nessa sua peça. Vou te propor uma coisa que pra mim particularmente funciona muito bem nesse momento. Toda vez que você finalizar o seu design, der por resolvido o seu problema, em vez de você ir colocando mais elementos, eu te proponho a tentar tirar um ou dois elementos ali da sua peça de design. Na maioria das vezes, você já deve ter carregado de coisas e o resultado final pode te surpreender. Isso também vai muito de encontro com o que a gente falou lá na primeira boa prática, que é os espaços em branco. Tirando esse excesso de elemento,
nós deixamos os espaços em branco tão queridos para a nossa peça de design. Então, designer, saiba a hora de parar o seu trabalho. Geralmente nós pecamos pelo excesso de fontes, imagens, texturas e elementos. E aí, aprendeu algo novo com esse vídeo? Conta pra mim nos comentários, que eu sempre leio tudo que vocês escrevem e adoro acompanhar vocês por aqui. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!